Louvado seja o Senhor. Igreja gloriosa, digo, louvado seja o Senhor. Por que é que não te levantas como um exército para orarmos juntos? Pai, te agradecemos e bendizemos o seu nome. Te louvamos pela revelação da sua palavra. Te louvamos porque tens nos fortalecido, nos empoderado, encorajando-nos, levantando-nos, e sabemos que este ano será o ano de grandes explosões para cada um, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, para que te reveles a cada irmão, a cada irmã, sem exceção nenhuma. E oramos, Senhor, para que possas nos mostrar como devemos nos assemelhar a Cristo e quais áreas das nossas vidas devem se assemelhar a Cristo. Assim como Ele fez explosões pelo seu Espírito, pela sua força, pelo conhecimento que ganhamos dia a dia através de si, cada um de nós fará explosões para si em nome de Jesus. Use tudo que oferecemos. Use para a sua glória. Use da sua própria maneira. E aperfeiçoe o seu trabalho na mão de cada um em nome de Jesus. Bendizemos o seu nome e te glorificamos. Porque sabemos, as coisas serão diferentes para cada ministro, para cada líder, para cada missionário, para cada obreiro e todas as nossas famílias neste ano em nome de Jesus. Dê-nos algo que não esperávamos, acima das nossas orações, acima das nossas expectativas, acima dos nossos sonhos. Abençoe a cada vida neste ano. Em nome de Jesus nós oramos. Sabe, eu ouvi um dos nossos pregadores dizendo que quer um amém bem vivo. Deus vos abençoe. Sentem-se nas bênçãos do Senhor. Assim que estamos nessa sessão matinal, falamos de Cristo. Cristo, o Cristo eterno. Cristo, o Cristo exaltado. Cristo, o Cristo exaltado. Aquele que vai emancipar, libertar e empoderar as nossas vidas por aquilo que Ele quer fazer na vida de cada um neste ano. E nesta sessão falamos de Cristo o exaltado. E falamos a perfeição e o sacerdócio do Cristo exaltado. A perfeição e o sacerdócio do Cristo exaltado. Já aprendemos que Cristo é eterno. Nós aprendemos sobre a sua preexistência e sobre a sua preeminência e sua apropriação, o sacrifício, a redenção, tudo o que Ele fez nos trouxe de onde nós estávamos para onde temos que estar, na presença do Pai, do reino de Deus. Agora sobre a sua perfeição, Cristo, não há nenhuma outra pessoa igual a Cristo na terra. João 8, 29. João 8, 29. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só. Olha isto. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu sempre faço o que lhe agrada. É perfeição isto. Esteve com o Pai Celestial nos céus e estava com Ele, pelo seu lado. Fizeram o mundo. Quando criou os céus e da terra, eu estava com Ele. E veio a este mundo. E Ele diz: eu estava com Ele nos céus.
Ele está comigo na terra. Ele, o onipresente, Ele está comigo na terra. Ele, o omnisciente, aquele que sabe de tudo, está comigo. Aquele que observa tudo e conhece as minhas motivações, a minha mente, as minhas palavras, os meus caminhos, as minhas obras, minhas aspirações, meus planos, tudo o que eu faço, Ele está comigo. E eu tenho isto a dizer, e que sempre faço, isto é perfeição, eu faço sempre aquilo que lhe agrada. Não estou sozinho. Quando estou com as pessoas, quando estou com aqueles que me entendem, quando estou com os fariseus que não me entendem, quando estou com os fariseus que não creem na totalidade das Escrituras, quando estou com os tentadores, quando Satanás me tentou, quando estou com as pessoas que me amam e querem me amar mais, quando estou com aqueles que me odeiam, com cruéis, sem ter-lhes feito nada que pudesse lhes fazer me odiar, quando estou com alguém, com qualquer pessoa, quando parece que estou sozinho, mesmo assim não estou só. Eu sempre faço as coisas que agradam a Ele. Quando tenho que ir no rio e ser batizado, João disse, não é necessário. Tu podes viver sem isso, podes fazer sem... Você não é uma das pessoas que estou batizando, que tenho que batizar. Você de facto é quem tem que me batizar. Mesmo assim ele disse, tenho que fazer isto, porque o Pai quer que isto seja feito. Eu faço aquilo que é necessário ou redundante ou desnecessário. Eu faço o que é necessário. Eu faço aquilo que eles pensam que não é necessário, porque eu faço sempre as coisas que agradam a Ele. A Ele. A Ele. Ele é o objeto da minha adoração, o objeto da minha obediência, o objeto da minha vida, o objeto das minhas intenções, o objeto dos meus desejos. Eu continuo fazendo todo momento as coisas que agradam a Ele. Quando eu estou debaixo de uma pressão, quando eu estou com fome, quando estou satisfeito, quando não estou satisfeito, quando tudo à minha volta parece estar desmoronando, eu faço sempre as coisas que agradam a Ele. Deixe que Satanás passe. Deixe que os demônios possam trazer confusão. Deixe que os descrentes demonstrem a sua descrença. Deixe que o repobre também reaja contra a vontade de Deus. Deixe que os amigos venham. Deixe que os inimigos venham. Deixe que Getsemane venha. Deixe que a cruz venha. Sabe o quê? Aquele que não for afetado, que não é afetado pela situação, Cristo é aquele que não é afetado pelas circunstâncias. Ele diz, eu sempre faço as coisas que agradam a Ele. Ele é o perfeito. O perfeito. Na face de qualquer desafio perfeito, Ele nos diz em João 14, 30. Ele diz aqui, eles, discípulos, eu não falarei tanto aqui convosco, ele diz, sou como uma erva crescendo
num sítio bem sujo, mas mesmo assim ela cresce e floresce. Porque o príncipe deste mundo vem e não tem nada a ver comigo. Sabe, às vezes tu podes olhar para algumas coisas e parecem boas, parecem perfeitas, até você trazer no microscópio e você olhar muito bem para através do microscópio e começar a ver que, olha, aquilo que você pensou que fosse bom não é bom como pensavas que fosse. João 18, 38, disse-lhe Pilatos, que é verdade? Dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus. Dizendo isto, tornou a ir e disse-lhes, não acho nele crime algum. Examinei a ele. Eu já lhe dribulei. Já lhe examinei. Já fizemos tudo o que pudéssemos fazer para achar culpa, para achar um erro, para achar ali uma situação que pudesse lhe comprometer, para achar ali uma palavra errada, para achar uma ação errada, para achar uma ação errada. Examinamos a ele da esquerda para a direita, atrás em frente, examinamos a ele. Com todas as leis romanas, examinamos a ele, com todo o conhecimento de sociólogo que nós temos. Eu vos declaro, não achamos nele culpa nenhuma. Capítulo 19, verso 4. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes, eis aqui, vos trago fora, para que saibas que não acho nele crime algum. Se você ler aqui toda a história, a esposa também estava envolvida nessa situação, teve um sonho. E veio a Pilatos e disse, tenha cuidado com o que fazes com este homem. Ele é inocente, é perfeito, transparente, sem culpa, santo, exaltado, celestial. Sofri muito no sonho por causa dele. Não acho culpa nele. Capítulo 19, verso 6. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Diz-lhes Pilato, tomai vós e crucificai-o. Fazei vocês, eu não posso fazer isso, porque eu nenhum crime acho nele. Mais uma vez, ao analisar isso aqui, através do microscópio, foi examinada a vida de Jesus Cristo. Todos vieram a dizer que não acharam culpa nenhuma nele. Mateus capítulo 27. É Mateus 27, 4. Dizendo, pequei traindo sangue inocente. Este é Judas Iscariotes. Esteve com eles por 3 anos, lhe viu, dentro e fora. Viu a ele, com indivíduos, companheiros, com multidões. Viu a ele, ministrando. Viu a ele, em oração. Viu a ele, no privado com os seus discípulos. Viu a ele, em qualquer lugar onde for. Estava sempre lá.
E se alguém pudesse dizer qualquer coisa sobre a imperfeição, sobre um erro, sobre um erro para justificar a sua traição, ele poderia ter feito isso, mas ele continua a dizer: eu fui conduzido eu fui motivado pelos meus desejos de atrair a ele. Mas eu quero vos dizer aqui, eu traí um sangue inocente. Bom, todos os homens na terra, todas as pessoas na terra, deram testemunho ao facto de que este é o perfeito. Você lembra que sempre que vieram para o templo, alguém que tivesse algum espírito mau, o espírito mau clamou e disse: o que temos a ver consigo? O Santo de Israel. Mesmo os demônios testemunharam sobre a perfeição do Senhor Jesus Cristo. Agora nós estamos olhando para Mateus capítulo 3. Em Mateus 3, 16... E sendo Jesus batizando, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como a pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Esta é a voz do Pai vinda dos céus. Vocês não acharão nenhum erro aí. Vocês não acharão nenhuma culpa nele. Vocês não acharão nenhuma mancha nele. Nenhuma culpa. Nenhuma mancha. Nenhuma culpa. Ele é sublime, feito alto do que os céus. Este é o mesmo Jesus que foi perfeito. Também tornou-se o sacerdote para oferecer, não pelo sangue dos animais, o seu próprio sangue, o sangue perfeito, o sangue puro, o sangue justo, o sangue que não tem nenhuma contaminação, para te oferecer salvação e minha salvação. A perfeição de Cristo e o sacerdócio de Cristo. Nós estamos a ver João 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus vindo a ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem o varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. O sacerdócio, o sacrifício de Jesus Cristo. Estaremos analisando esta manhã a perfeição e o sacerdócio do Cristo exaltado. 3 coisas iremos examinar. Número 1, a perfeição do Cristo exaltado. A perfeição do Cristo exaltado. Número 2, o sacerdócio do Cristo exaltado. O sacerdócio do Cristo exaltado. Número 3, a nossa pureza através do Cristo exaltado. A nossa pureza através do Cristo exaltado. Número 1, nós vamos aqui ao facto de que Ele é exaltado e Ele é perfeito. Primeiro Ele é exaltado, Cristo exaltado. Em Filipenses capítulo 2, lendo do 9.
pelo que também Deus o exaltou. Deus o exaltou soberanamente. Há pessoas que são exaltadas pelo mundo e eventualmente nós vimos a imperfeição, nós vimos as decisões que eles têm tomado na promoção de alguém, na exaltação de alguém, ou para sentar na torre. Quando chega ali pode dizer, todos podem ver. Quando é promovido para uma certa posição que deve ocupar, que não devia ocupar, aliás, que não devia ocupar, há pessoas que se exaltam e pela força eles se colocam onde nem deviam estar. Assim que se faz um caminho para eles, o espírito do Absalão reina nele. Deixe que esteja lá. Assim que se exaltam, nós vemos naquela posição exaltada, podemos ver a sua vergonha, podemos ver a sua ignominia, mas aqui está ou aquele que o Pai olha para ele e vê a perfeição, a santidade. E Deus exaltou-o soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, exaltado. O nome de Jesus. Todo joelho deve se encurvar nas coisas no céu, nas coisas na terra, as coisas debaixo da terra. E toda língua deve confessar. Toda língua deve confessar. Você entende isso? Desde o momento de Adão até o momento de Noé, até o momento de Abraão, até o momento de José, até o momento de Moisés, até o momento de Davi, até o momento dos profetas, até o momento do Novo Testamento, em que todos bilhões de pessoas que já foram, virá o dia onde todos dirão: a exaltação de Cristo é inapropriada. E toda a língua de milhões de pessoas que já viveram, toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. É o Cristo esse que nos salvou. Digo, este é o Cristo que nos salvou. O exaltado, o sublime, o levantado. Nos é dito, por causa disso, amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, entendem? Vocês estão seguindo aquele exaltado e o sublime. Por causa disso, vocês sabem, não há nenhuma outra voz a ouvir, não há nenhuma outra personalidade para obedecer, não há nenhum outro Senhor a quem se submeter. Mas muito mais agora, na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Em Atos capítulo 2 nos é dito, 33, o Cristo exaltado, de sorte que exaltado pela destra de Deus, não está-se a falar aqui de alguém que foi exaltado e eventualmente foi... Você não é alguém que foi exaltado em que depois diz, bom, vai nos desculpar, temos que agora te tirar dessa posição porque temos mais informação a seu respeito, você não deve estar aí, desculpa-nos por isso. Mas Deus, quando olhou para ele, conheceu a ele por toda a eternidade, conheceu a ele quando veio à terra, e só conhece dele desde o momento em que nasceu, do momento em que foi crucificado, do momento em que ele ressuscitou dos mortos, e agora é exaltado pela mão da direita de Deus. E tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. 36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel,
que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Cristo, o perfeito. Que este mesmo Jesus, o Santo, a quem vós o crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos capítulo 5, 30. Em Atos 5, 30, o Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus. Ele fez para ele o que nunca fez para outro homem. O Deus dos nossos pais, ele conheceu os nossos pais, conheceu os nossos reis, conheceu a todos e conheceu a Jesus, que é o seu único filho. E ele ouviu uma vida transparente, uma vida justa, uma vida celestial, uma vida pura, uma vida sem mancha. E Deus, por causa daquilo que ele viu, o ressuscitou. O qual uma voz mataste suspendendo-o no madeiro. Deus com a sua destra o elevou, o príncipe salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Exaltado. Alguém ajuda-me a gritar, exaltado. Estamos a falar de Jesus, ajuda-me a dizer exaltado. Você crê em Jesus, ajuda-me a gritar exaltado. Colossenses capítulo 3, 1. Colossenses 1, 3, 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, nada para lhe distrair, nada para lhe remover. Cristo está sentado à direita de Deus. É o nosso Cristo este. É o nosso Salvador. É o nosso Senhor. É o nosso pastor. Ele ocupa o lugar mais sublime de ocupa o lugar mais alto nos céus, o lugar mais alto ao lado do Pai Celestial. E agora, por causa da sua perfeição, o que Deus disse concernente a ele, vamos olhar para isto, Mateus 17, 1. Seis dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Então aqui podes ver perfeição. Aquilo que estava escondido para essas pessoas no espiritual, nos seus corações, na sua alma, na sua mente, a imagem expressa do seu caráter, da sua vida, o seu homem interno que não podiam ver, agora de forma ao vir para o monte dessa transfiguração, eles viram isto. As roupas que ele usava, toda a glória da perfeição. E eis que lhes apareceram Moisés, Elias, falando com eles. Imaginas isso? Aqueles que foram ao céu, gozando a glória dos céus, vivendo nesse lugar de glória, por um momento, um minuto. E para sair daquele lugar e vir para aqui na terra, em qualquer lugar, eles não fariam isso por ninguém, fizeram por Jesus apenas. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui.
se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Versículo 5. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: de quem é esta voz? Uma voz saiu da nuvem. De quem é esta voz? A voz do Deus o Pai. Este que dizia: este é o meu amado filho. Digam-me, em quem me comprazo. Pensa nisto. Adão, achei algo. Deus disse: eu não me agrado nele. Abraão, eu achei algo. Levanta-te, anda diante de mim. Isso é perfeito. Ainda não é perfeito. Moisés, eu achei algo. Você não me honrou antes diante das pessoas. Por causa disso, não vai levar o povo para a terra de Canaã. Josué, levanta-te diante da sua face. Existe uma coisa amaldiçoada na terra. Você não reconheceu isso? Eu achei um culpado aqui, Davi. E o que Davi fez, mandou Natã para ele, o Senhor, porque ficou magoado com isso, para lhe advertir. Podemos numerar eles um por um. Depois vem Jesus. Depois de termos olhado por todas as pessoas na história, as pessoas que Deus amou, as pessoas que Deus abençoou, então vem Jesus aqui. Este é o único que o Pai Celestial pode dizer, sem nenhuma sombra de dúvida: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Alguém disse: o que dizer de Enoque? Enoque viveu 365 anos e por esse período Deus foi agradado e ele foi levado para Deus. Ele viveu uma vida justa. O que dizer de Elias? O que fazes, Elias, aqui? Eu sou zeloso do Senhor, sou isto e aquilo. Levanta-te, volta para onde tu vens. Mas no caso de Jesus, o único na terra, a este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A este, Cristo é perfeito. Disse: Cristo é perfeito. Você não tem certeza? Eu disse: Cristo é perfeito. Hebreus, capítulo 4. Hebreus 4, 15. Hebreus 4, 15. Veja o que nos é dito sobre o nosso Senhor, sobre o nosso Cristo, sobre o nosso Salvador, sobre o nosso pastor. Porque não temos um sumo sacerdote, falando de Cristo, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Tentado em todas as vertentes, tentado por todas as direções, tentado com toda a intenção maligna de Satanás, foi tentado por todas as maneiras como nós somos, mas mesmo assim não pecou. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Hebreus 7. O nosso Cristo é perfeito. Eu disse: o nosso Cristo é perfeito. Hebreus 7, 26.
Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Este é Cristo. Olhe para Ele em todas as vertentes. Olhe para Ele em todos os ângulos. Examine a Ele em todas as perspectivas. Se você o examinar com o Espírito de Deus e sinceridade, você achará que a conclusão e a veracidade das Escrituras, a conclusão e o facto de que o Espírito Santo está nele, é santo, imaculado, está separado dos pecadores, foi feito mais sublime do que os céus. 1 de Pedro, capítulo 1. Em 1 de Pedro 1. 1 de Pedro 1, 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, como prata ou ouro. Olha aqui para um momento. Você sabe o que o Espírito Santo está dizendo através do apóstolo Pedro? Está dizendo aqui: leve ouro. Olhe para esse ouro. Ao examinar este ouro com todos os instrumentos que você pode usar, e olhar para isso todos os momentos e o sujeitá-lo a todas as condições, jogue fora, deixe debaixo da chuva e faça isso por um período, você achará aquele ouro ou aquela prata é corruptível. Olhe também para o ouro, brilha, parece perfeito. Parece perfeito, brilha, mas deixe todos os tipos de temperatura vir sobre isto. Eventualmente você há de ver a erosão ali, há de ver a corrupção. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aquilo que você faz com a prata torna-se corruptível, aquilo que você faz com o ouro faz corruptível. Faça com Cristo e joga ele fora, no meio dos fariseus, no meio dos saduceus, no meio dos pecadores, no meio dos tentadores, no meio dos desafiadores, que nunca confrontaram nenhum homem na terra. Deixa ele, Cristo, diante deles, nessas condições, por anos, 2, 3, mas você achará que ele ainda está perfeito, sem culpa, sem contaminação nenhuma. Leve ele à crucificação, leve ele à cruz, e olhe para ele na cruz. Deixe que as pessoas passem, deixe que eles riam-se dele e zombem dele, dizer: desça da cruz e vamos crer em ti. Deixe que eles façam tudo o que quiserem fazer. Deixe que até digam, dizerem tudo para ele, contra ele. Você achará que mesmo que todas essas coisas corrompem o ouro e a prata, não podem corromper a Jesus Cristo. Estamos a falar do perfeito. Ele é perfeito. Ele sempre foi perfeito. Louva a Deus, é o nosso Salvador. Eu disse: louva a Deus, é o nosso Salvador. Que Salvador nós temos? Ele nos diz em 1 de Pedro 2, 20. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Olha agora versículo 22. Para que sigais as suas pisadas. 22. O qual não cometeu pecado. O Pai examinou a ele, viu que ele não pecou. Deixe que as pessoas venham, tenham tempo, examinando a ele. Ele não pecou. Deixe que os santos, as pessoas que conhecem os padrões da palavra de Deus, que examina ele.
ele não pecou. Deixa que os pecadores venham e achem, ou se é como ele, se age como eles no privado, quando ninguém pode ver, que todos possam testificar que ele não pecou. Centurião, o que dizes? Olha para ele na cruz. Ele disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Todos os testemunhos na terra, nos céus, combinados juntos, unidos juntos, falando desse Cristo que não pecou, nem foi achado culpa nele. Quando foi juriado, não juriava, quando ameaçado, não ameaçou, mas se entregou a ele e julgava. Esse é o nosso Cristo. Eu disse: este é o nosso Cristo. Perfeição do Cristo exaltado. 1 de João 3. 1 de João 3, verso 5. Vocês sabeis, é João que estava com ele, próximo dele. Ele diz: eu sei. Pedro, eu sei, nós sabemos. O resto das pessoas, o que dizer? Vocês sabem que ele foi manifestado para destruir os nossos pecados. Digam o resto aí. Digam então como a voz de um pregador. E nele não há pecado. Que a igreja diga amém. Nós vimos a perfeição do Cristo exaltado. Fala o número 2 agora. O sacerdócio do nosso Cristo exaltado. O seu sacerdócio. O sacerdote é aquele que fica entre Deus, é o intermediário entre Deus e os homens, e faz sacrifícios necessários para que todos os pecados das pessoas sejam perdoados. E Deus diz: eu lavo os seus pecados, esqueço os seus pecados, não me lembrarei mais dos seus pecados. Este é o sacerdote diante do Senhor. E Jesus Cristo, o exaltado, é o sacerdote que veio para remover os nossos pecados. Veja o que ele fez. Hebreus 1. Hebreus capítulo 1. Hebreus 1, 3. Falando de Cristo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação, eu quero que, queria que Pedro ajudasse, purificação dos... Este é o sumo sacerdócio, esse é o preço de Cristo por ele mesmo, sem nenhum animal, por ele mesmo, sem o sangue de ninguém mais, por ele mesmo, sem a ajuda de nenhum anjo, por ele mesmo. Você está pensando nas coisas de todo mundo, de milhões e milhões e milhões de pessoas. Agora está sentado à destra de Deus. Verso 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ele expurgou os nossos pecados, o sacerdócio de Cristo exaltado. Hebreus capítulo 2, verso 9. Hebreus 2, 9. Vimos, porém, coroado, você já ouviu? Vimos, porém, coroado, eu pergunto, já viu Jesus? Aquele que lavou os seus pecados, pergunto, você já viu a ele pela fé? Aquele que santificou, você já ouviu pela fé? Aquele que cura o seu corpo, você já ouviu pela fé? Aquele que fez o sacrifício perfeito por si, por mim, pelo resto de todo mundo, você já viu a ele? Diga-me sim. Verso 9. Vimos, porém, coroado de glória e honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos,
por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. A morte que nós deveríamos ter morrido. Louva a Deus, você está liberto. Eu disse, louvamos a Deus que você está liberto. Alguém disse, pastor, ajuda-me. Eu acho e creio que estou salvo. Mas há momentos que a dúvida vem na minha mente. Porque as pessoas, ouvimos testemunho das outras pessoas, é que ele diz, eu fui salvo. O outro disse, num dia X, num momento igual a este, esta é a mensagem que eu vi. E eu sei que estou salvo, pastor. Eu não posso falar como eles. Pastor, eu não posso dizer, este é o dia, este é o tempo, esta é a hora exata. Não posso dizer como eles dizem, que falam de forma um milagre dramático de salvação. Eu lhes pergunto, você crê em Jesus Cristo? Sim, pastor, eu acredito com todo o meu coração. Você já se arrependeu? Sim, pastor, já me arrependi. Houve um momento na sua vida, ainda que não consegue dizer a hora exata, o dia exato e o momento exato, houve um momento na sua vida que você sabe que cruzou a linha do pecador para os braços do Salvador. Sim, pastor, eu lembro. Eu fiz, eu digo. Nós temos duas pessoas que estão passando por uma portagem. Estão passando por essa portagem vindo desta direção. E este outro, ele lembra-se. Quando passava por ela, quando passava por essa portagem, lembra-se das palavras que falou. E falava, lembra-se também do quão rápido passavam. E lembra-se de tudo. E agora está do outro lado. Existe outro homem. Passaram ali e não quis falar muito com as pessoas ali, mas sabe que passou por aquela portagem. Está do outro lado. O outro está do outro lado, está falando de algo dramático e algo miraculoso. Está falando de algo que me faz sentir, será que eu estou salvo? Mas eu sei, ainda que eu não possa falar como ele, passei por aquela portagem. Ele passou e eu também passei. Estamos do mesmo lado. Eu estou aqui. Eu digo, eu estou aqui. Eu digo, estou aqui. Eu passei aquela linha. Alguém disse, alguém diga, ajuda-me a dizer, eu passei aquela linha. Alguém grite bem alto, eu passei aquela linha. Não posso falar como Paulo. Não posso falar qualquer coisa no caminho de Damasco. Não posso falar daquela luz resplandecente. Não posso falar da voz que eu vi. Não posso falar de ter estado cego por 3 dias. Não posso falar de algo dramático. Mas louvo a Deus, eu lembro-me, eu passei aquela linha. Alguém aí diga-me, eu passei a linha. E agora eu creio no Senhor Jesus Cristo. Ele provou a morte por mim. Eu estou salvo. Alguém diga, eu estou salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê, alguns acreditam chorando, alguns creem nele enquanto pensam, alguns creem nele enquanto simplesmente dizem, Senhor, eu me sinto muito pelo passado, estou atravessando agora, não farei mais isso, que eu creio que ele morreu por mim, não há emoção, não há choro, mas louvo a Deus, eu creio que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que tu tens aí consigo? Olha para o capítulo 2, 10. Tu fizeste um pouco, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória. Este é o dia glorioso mais do que o ano passado. Consagrasse pela aflição o príncipe da salvação, porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Eu sou irmão dele.
Há uma irmã aí. Somos irmã. Deus te abençoe em nome de Jesus. Capítulo 2, versículo 17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordiosos e fiel sumo sacerdote. Fiel sumo sacerdote, esse é Jesus Cristo, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Ele fez uma reconciliação, é por isso que agora você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Capítulo 3, eu estou lendo 3:1, capítulo 3:1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a justiça, considerai Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. É o sumo sacerdote, Cristo exaltado, considerai a ele. No versículo 2, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. No versículo 3, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que a Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que o edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, veja as condições, sobre a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos e firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Você continuará até ao fim. O sacerdócio do Cristo exaltado. Veja o capítulo 4, Hebreus capítulo 4. Estou lendo o 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos-nos, pois, com confiança, timidamente, com medo. Estás gritando tu? Pergunto, estás tu com medo? Gentil Jesus, amado Jesus, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vá ao capítulo 5. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Perfeito, o sumo sacerdote. Veja o capítulo 5:1. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. E possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, ele não se quis, não se auto-intitulou ou para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o sacerdote, faz intercessão por nós. Ele é o sacerdote eterno, porque nos é dito qual segundo a ordem de Melquisedeque, ele é o sacerdote. Jesus Cristo é o seu sumo sacerdote.
e qualquer coisa que precisa de trazer, o sangue de Jesus, ele nunca joga ninguém, nunca rejeita ninguém. Cristo, o sacerdote. Capítulo 6, 17. 6, 17. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a inutilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Será que você tem uma forte confiança em Cristo? Tem uma forte confiança em Cristo? Te fiz uma pergunta. Para que essa esperança não irá te desapontar. A qual temos com a âncora da nossa alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, faça de forma pessoal, diga que por mim entrou, diga mais uma vez, que por mim entrou, onde Jesus, meu precursor, entrou por mim, foi feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não é ele um sacerdote maravilhoso? Pergunto, não é ele um sumo sacerdote maravilhoso para si? Capítulo 7 agora, capítulo 7, verso 24. 7, 24. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Um sacerdócio perpétuo. Sabe, às vezes nesse mundo, você está com alguém, essa pessoa trata-te bem e te ama. E é compassionante, misericordioso. Considera quando você está, sabe quando estás fraco, sabe quando estás forte, sabe o limite do seu poder, conhece o limite da sua força, e ele te assiste a todo momento. Mas às vezes, aquela pessoa vem te dizer: eu estou deixando este emprego. Você, por quê? Ele, bom, eu cheguei à fase de reformar, estou saindo. Eu espero que a pessoa que venha depois de mim seja bom para ser o seu líder, seja o seu guia. Espero que te trate bem. Não tenho nenhuma escolha, tenho que ir. E você olhar para o próximo não há um ser tão bom como aquele, misericordioso, não ser compassionante. Ele manda, é tão ditador, e você começa a dizer, queria que aquela pessoa não tivesse reformado. E às vezes, você sabe, há pessoas que pensam de Jesus Cristo, Jesus, nosso Salvador, Jesus, nosso Santificador, Jesus, nosso Sumo Sacerdote. Será que ele reforma? Igreja, será que ele reforma? Será que ele será trocado? O seu amor por si continuará. A sua compaixão por si continuará. Ele te entende. Ele te conhece bem. Ele te conhece. Ele te trouxe ao reino. Ele te manterá no reino. Ele é misericordioso. Continuará sendo misericordioso. Continuará mostrando compaixão. Olha para isto, versículo 24 mais uma vez. Mas este, porque permanece quanto tempo? Eternamente. Tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode. Portanto, ele pode. Pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus. Capítulo 8, versículo 1. Ora,
a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono de Deus, da majestade. Falando de Cristo, temos o sumo sacerdote que está sentado à destra da majestade. Ainda está lá por si. Capítulo 9, 11. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma, digam-me, uma eterna redenção. Uma eterna redenção. Uma eterna redenção. Seus pecados foram perdoados. Os teus pecados são tirados. Nunca mais serão lembrados em nome de Jesus. Ele fez uma eterna redenção por mim. Ele fez por ti também. 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento, os chamados recebam promessa da herança, eterna. Esse sangue que pertence a Cristo, Cristo é o seu Salvador, Ele é o sumo sacerdote, capítulo 10, no capítulo 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia, coragem para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelos véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, a inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. Ele purificará a sua consciência. Você terá uma consciência pura diante de Deus e diante dos homens em nome de Jesus. E o corpos lavados com a água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. Ele não te desapontará. Eu disse, Ele não te desapontará. Capítulo 12, 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Ele te trouxe aqui, vai te manter aqui. Te perdoou, Ele te libertou. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, assentou-se, aliás, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Fez tudo isso por ti. No versículo 22 ele nos diz: mas chegastes ao monte de Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a Universal Assembleia, a Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Versículo 24 agora. Digam-me, e a quem?
e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expiação, que fala melhor do que o de Abel. Abel estava pedindo vingança porque Caim matou a ele, mas Jesus está buscando perdão e a sua liberdade, e é isso que ele nos deu. Não ouviu um bom amém aí? Hebreus 13, 11. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Por isso, também, Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, com seu quê? Com seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Versículo 20 agora. Ora, o Deus da paz, paz na sua alma, paz no seu coração, paz no seu espírito, paz na sua mente, paz na sua família, paz entre seus amigos. Mesmo aqueles que não te amam, o Senhor os fará terem paz consigo. Paz no seu escritório, paz na igreja do Deus vivente. Ora, o Deus da paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe. Está a falar de quem aqui? Pergunto, está-se a falar de quem aqui? Por que você diz que não pode ser perfeito? Por que você diz? Disseram que você não pode ser perfeito. Olha para ti. Dizem, você é como fulano de tal, você nunca será perfeito. Mamá, com todo respeito, papá disse, você é como fulano de tal. Eu te conheço, sempre soube que você seria assim. Fizemos tudo o que podíamos fazer. E eu sei que você não pode ser perfeito. Papá, com todo respeito, Senhor. Pastor disse, se há alguém aqui nessa nossa igreja que não muda, incorrigível, imperfeito, que mesmo que você ore e jejue por ele, não pode ser perfeito, já desistimos. Pastor, desculpa, desistiu? Mas Jesus não desistiu de mim. Eu disse, Jesus não desistiu de mim. Pastor, com todo respeito, não me disse bem alto, eu sou perfeito. O Senhor te mantenha perfeito em toda boa obra, para fazer a sua vontade, trabalhando em si, tudo, fazendo tudo aquilo que é agradável. Vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. E amém. Eu digo, já aconteceu. A nossa pureza através do Cristo exaltado. Ele que fará por nós. Há de purificar o seu coração. Há de purificar a sua alma. Veja o que ele nos diz no Salmos 24. Salmos 24, 3 e 4. Salmos 24, 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Mateus capítulo 5, 8. Mateus 5, verso 8.
Versículo 8 nos é dito: bem-aventurados os limpos de coração, o Senhor purificará o seu coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Como é que isso acontece? Veja Atos 15, 9. Atos 15, 9. E não fez diferença alguma entre eles e nós, e não fez diferença alguma entre eles e nós, entre os judeus e nós, purificando os seus corações pela fé. O Senhor purificará o seu coração. Quando você crer no Senhor de todo o seu coração, sua mente, entregar tudo a Ele, Ele fará isto para si em nome de Jesus. Titos 2, 14. O qual se deu a si mesmo por quem? Por nós, para nos remir de quantas iniquidades? De toda a iniquidade, e purificar a si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Santificação, pureza, que é transparente. Esse tempo chegou e já fez em nome de Jesus. Efésios capítulo 5, 25. Maridos, amai a vossas mulheres como ele também amou a igreja e se deu a si mesmo por ela, para santificá-la pela lavagem da água e pela palavra, para apresentar para si que tipo de igreja? Pergunto, que tipo de igreja você pertence? Uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O Senhor fará isto. 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5, 22. Abstendo-vos de toda aparência do mal. Louva a Deus, eu posso fazer isso. Eu disse, louva a Deus que posso fazer isso. Louva a Deus que você também pode fazer isto. E o mesmo Deus de paz santifique a quem? Vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, e a alma e o corpo, e sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do vosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 24, toda a gente, 1, 2, 3, vamos ler. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Diga mais uma vez. O Senhor fará isto por si este ano. Você será diferente este ano de todos os tempos em nome de Jesus. Nós te veremos e nos alegraremos. Nós veremos e daremos glória a Deus. Diga mais uma vez o versículo 24, leia. Fiel é o que te chama. Ele fará isso, levanta-se e diga ao Senhor, fiel é Ele, perfeito Cristo. A perfeição e o sacerdócio do Cristo exaltado. Ele quer te abençoar acima as suas promessas são para si. Ele quer fazer agora, abra sua boca e fale com o Senhor em oração.